Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar a luz do conhecimento espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Conforto para a Alma, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, Relato do Espírito de José Renato. Fui registrado com o nome de José Renato e durante minha vida encarnado fui chamado de diversos nomes. Quando era pequeno, era o Zezinho. Adolescente, Samuca, porque dizia me chamar Samuel. Como mudei de bairro, toda a minha turma tinha apelido. Passei a ser Mané. Depois, Vi, de violento. E na prisão, Risca, porque ameaçava muito com "vou lhe riscar". Usava muito algum objeto cortante para ameaçar. E, infelizmente, risquei, cortei os companheiros. Desencarnado, enturmado no umbral, passei a ser o Xantô. O chefe do local dizia ter sido francês em encarnações anteriores e gostava de nomes franceses. Então, todos os lugares da cidade tinham nomes da língua do país da França. A casa em que ele morava era Maison, e ele dava nome aos moradores de lá, trocava-os dos que queria. Eu, como fora chamado de muitos nomes, aceitei e gostei de mudar o meu. Repetia, fazendo biquinho. Com 12 anos, comecei com minhas façanhas errôneas. Minha mãe era dama da noite, ou seja, prostituta. Nem eu nem ela sabíamos quem fora meu pai. Gostava de viver solto pelo bairro. Fui à escola nos 3 primeiros anos. Fui bom aluno. Depois, comecei a faltar, a ser levado sem educação. E não mais estudei. Frequentei a escola até os 11 anos e saí. Vagava pelo bairro e me enturmei com os garotos afins. E começamos a fazer pequenos furtos em outros bairros e a entregar drogas. Vendo pessoas viciadas, pensei e afirmei que não ia ser um. Então, eu não fumava. Se o fazia, era para me exibir. Não bebia nada de álcool e somente uma vez experimentei algo tóxico. Gostei e entendi que por isso que havia tantos viciados e que a maioria acabava em farrapos humanos. Observei que os chefes não se drogavam. Eu nunca pensei em ser chefe. Este cargo era algo que eu não queria. Optei por ser lúcido e aproveitar a vida. Nunca trabalhei, não de forma honesta. Porém, dizíamos que trabalhávamos e ríamos ao completar que era pesado. Carregar objetos roubados era pesado. O grupo era alegre, estávamos sempre rindo. Minha mãe, envelhecida, ela não tinha mais tantos clientes, então passei a sustentá-la. Minha relação com minha mãe era diferente, para não dizer estranha. Morávamos na mesma casa. Eu sempre tive alimentos, roupas. Ela não implicava comigo, não se importava, e nem eu com ela. Mamãe teve mais 2 filhos e os deu para adoção. Eu podia fazer o que eu queria. Não me lembro dela ter me repreendido. Conversávamos pouco, não nos amávamos. Estava com 15 anos,
quando nós, do bairro, tivemos 2 problemas. O primeiro era que um delegado que chegara recentemente à cidade estava prendendo muitos bandidos. Tivemos, meus companheiros e eu, que ficar mais quietos, parar de roubar. A segunda dificuldade era um grupo rival de um bairro vizinho que estava querendo a nossa área e o clima estava de guerra. Aconteceu tudo no mesmo dia. O grupo rival nos pegou, meus companheiros e eu. Quando fomos ao bairro deles pegar coisas, roubar, levamos uma surra. Voltamos machucados e mamãe morreu. Uma amiga dela a encontrou morta em casa. Participei do velório, do enterro. Voltei à noite para casa. Nesta noite, houve um confronto e luta entre 2 grupos e houve mortes. No outro dia, vendi tudo da casa, entreguei a chave para o proprietário e me mudei. Fui para outro bairro distante e fiquei numa pensão. Passei a ser Samuel, o Samuca. Logo me enturmei com os bandidos do bairro e passei a trabalhar para eles. Foram furtos, roubos, entregas de drogas, castigos por surras. A primeira pessoa que assassinei foi em legítima defesa. Num confronto, era ele ou eu. Então, preferi continuar vivo e o matei. Com esta atitude, cresci no grupo e fui convocado a fazer atos que para eles eram de responsabilidade. Não matei à toa. Na época, o fazia somente por julgar necessário, algo que tinha de fazer. Estranho, dolorido recordar disso. Era como: vou comer esta maçã. Às vezes, brincava que eu não matava, que morríamos somente quando Deus queria. Então, eu somente feria. Foram 15 pessoas que eu tirei da vida física. Nunca me apaixonei ou gostei de alguém de fato. Tive muitas amantes e estas recebiam de mim muitos presentes. Fui preso numa troca de tiros com a polícia em que fiquei ferido. Fui condenado a 28 anos de prisão. Na penitenciária, me enturmei. Lá também se sobrevive melhor sendo mais forte. Foram muitas brigas, castigos e também parcerias. Estava preso há 12 anos quando fui assassinado por um desafeto. Bobeei e fui morto. Minha passagem do plano foi confusa. Meu perispírito saiu, desligou-se do corpo e fiquei olhando a movimentação. Meu corpo caído no chão. Ouvi conversas e comentários de que estava morto. Curioso, fiquei observando. 3 agentes penitenciários pegaram meu corpo e o levaram para uma sala. Eu continuei perto. Comentaram que eu não tinha parentes e que nunca recebera visitas. O diretor mandou que me enterrassem como indigente. Colocaram meu corpo num caixão barato e um carro funerário nos levou. Digo nós, porque meu corpo, de carne e ossos, estava dentro do caixão. E eu, meu espírito, sentado em cima dele. Não me apavorava, nem quando não sabia o que fazer. Sempre, nas situações complicadas, esperava. E a solução, boa ou ruim, vinha. No cemitério, logo enterraram meu corpo e fiquei olhando os coveiros jogarem terra. Vi, venha comigo, o chefe quer vê-lo. Escutei e olhei do lado. Isto era costume meu, não virar o rosto, mas os olhos. Vi uma pessoa parecida comigo, sem o corpo de carne. Ele virou e andou. Aproximei-me dele e fui andando ao seu lado. Passamos por túmulos e, sem sair do cemitério,
Aproximamo-nos de um buraco e entramos nele. Esforcei-me para não me assustar. Era um corredor. Tempos depois, entendi que ali era uma das muitas entradas, caminhos para o umbral. Ligação entre os dois mundos. Os dos vivos no corpo físico, os que moram no plano físico, o material, e a zona trevosa, ou umbral. O homem acendeu algo como uma lanterna e atravessamos este corredor de uns 50 metros. Defrontamo-nos com um espaço aberto. Estranho para mim. No cemitério era de tarde, o dia estava claro, e ali a claridade era como se estivesse anoitecendo. Não observei muito. Estava, naquele momento, atento ao homem, o desencarnado, que me conduzia. "Você está cansado?" perguntou ele. Estava, mas não ia falar. Neguei com a cabeça. "Vamos, agora com este veículo. Sente-se aqui." Vi à frente algo diferente. Era uma junção de motocicleta com jipe. Sentei no banco de trás. Ele entrou e dirigiu. Fiquei um pouco atordoado e passamos por lugares estranhos. Lembrei que ali era parecido com alguns desenhos que 2 internos faziam na prisão. Depois, compreendi que eles, com seus corpos físicos adormecidos, iam em perispírito ao umbral. A passagem era feia, com árvores retorcidas, pedras escuras e muita lama. A viagem durou uns 30 minutos e entramos num aglomerado de casas e barracos. "Aqui é uma cidade, a nossa. Bem, aqui moro", explicou o meu condutor. Paramos na frente de uma construção grande, parecendo um castelo de pedras. Ele desceu e eu também. "Acompanhe-me." Ele subiu 6 degraus e eu também. Entramos, vi muito luxo ostensivo, quadro de pessoas nuas nas paredes, poltronas de veludo vermelho, móveis dourados. Passamos para outra sala. Ali havia muitas pessoas, desencarnados, todos vestidos com trajes luxuosos. O homem que me conduziu explicou: "Você irá ver o chefe. Faça o que eu fizer. Ajoelhe-se à sua frente e responda quando indagado. Se não entender, me pergunte depois." "Entendeu?" afirmei com um movimento de cabeça. Ficamos na fila. Vários desencarnados esperavam a vez do chefe atendê-los. Chegou a nossa vez. Ajoelhamo-nos na frente dele, de cabeças baixas. "Levantem e me olhem", ele ordenou. Sua voz era forte e um pouco rouca. Olhei, ele se vestia como um rei. Estava sentado numa poltrona que imitava um trono. Tinha as unhas enormes e pintadas de preto. Mexia as mãos, as exibindo. Era bonito, alto, magro, rosto sem barba, cabelos lisos, cortados, e ao sorrir mostrou os dentes perfeitos. "Muito bem", disse ele me olhando. "Por serviços prestados, você veio para cá e com certeza se enturmará e será um ótimo colaborador. Leon o levará para descansar depois. Mostrará a você nossa fabulosa cidade. Explicará tudo e, após, receberá tarefas. Aqui será chamado de Chanteau. Pode ir." Meu Cicerone, que agora sabia se chamar Leon, fez referência com a cabeça. Eu imitei. Ele pegou no meu braço e saímos da sala. Suspirei aliviado.
Vou acompanhá-lo até o seu quartinho, para que descanse e se recomponha. Leon, aqui é o inferno? Perguntei. Ele é o capeta? Leon gargalhou. Passou seu ataque de riso. Respondeu. Xantô, o inferno, como muitos encarnados descrevem, não existe. Encarnados são os que estão vivos no corpo de carne. E quando o espírito sai dele pela morte de vestimenta carnal, é desencarnado. Então somos, você e eu, simplesmente desencarnados. Aqui se tem de tudo, mas não é inferno. Há os que sofrem, os que se divertem, os que trabalham. Às vezes, penso que não se difere muito do plano físico. Encarnados também tem de tudo. E o diabo, feio como pintam, pode até existir, se alguém quiser se transformar. Mas na nossa cidade, não usamos esses artifícios. Gostamos de ser bonitos. Leon, o chefe disse que fiz coisas para ele. Penso que não. Se ele disse que fez, é porque fez. Será que não roubou de alguém porque ele quis? Não matou? Basta olhar para você para ver que tem marcas de quem tirou pessoas da vida física. Isso é possível? Um encarnado fazer algo porque um desencarnado quer? Perguntei curioso. Sim, encarnado pode ser influenciado por desencarnado a fazer coisas. E estas podem ser atos ruins ou bons. Mas aqui não fazemos atos bons, a não ser entre nós. Leon riu. Você, Xantô, se afinará bem aqui conosco. Veio para o além com muitos atos ruins. Mas não se preocupe com isto. Aproveite. Aqui a vida é boa. Ele me deixou num quarto, numa construção com vários deles. Eu, cansado, deitei e dormi. Ao acordar, me olhei. Estava parecido comigo, ou seja, com o corpo que usei encarnado. E ao prestar atenção nas minhas mãos, vi que elas tinham cor vermelho escuro. E também esta cor cobria minha cabeça. Era a marca dos homicidas. Pensei no que o chefe falara e lembrei que uma vez mataram um homem por nada, nem o conhecia. Ele veio em minha direção, foi o que julguei. Depois concluí que não, ele somente estava indo para onde eu estava. Atirei nele e corri. Talvez tenha sido este crime a que o chefe se referiu. Dias depois, Leon me mostrou toda a cidade e, após, me deu tarefas que fiz junto de outros para aprender. Comecei fazendo guarda e me enturmei. Trabalhava, participava de festas, fiz amigos, embora o conceito de amigos era o que eu costumava ter, era cada um por si. Eu nunca mais vi o chefe, nem entrei mais na maison. Nas festas dele, os convidados eram selecionados. A dos trabalhadores era num grande salão, muitas orgias. No tempo em que eu estive lá, não fui às prisões, nem participei de castigos. Meu trabalho era fazer ronda, afastar brigas e ir para perto de encarnados para influenciá-los a fazer alguma coisa ou para atormentá-los. Assim vivi ali por 5 anos e 6 meses. Foi-me apresentada uma outra tarefa. Eu nunca recusara um trabalho e tentava esforçar-me para fazer bem feito. Mas neste dia ouvi: Xantô, você terá que atrapalhar uma mulher encarnada. Sabemos pouco dela. Terá de encontrar um ponto fraco para atormentá-la e fazê-la parar com o trabalho que está fazendo. Mas, cuidado, ela faz parte de um grupo do bem. Aceitei numa boa. Infelizmente, já tinha atormentado ou participado de muitos trabalhos assim.
influenciar encarnados para que deixassem de fazer algo ou para fazer. Não gostei da mulher. Ela vibrava bem, era amorosa, orava, tinha bons pensamentos que me repeliam. Era eu que estava sendo atormentado, mas aguentei firme e me esforcei para fazer o meu trabalho. Porém, sempre em nossas vidas existe um porém. Ela foi a um centro espírita. Eu não fui. Sentei na frente da casa dela para esperá-la. De repente, eu estava num local simples, com 4 encarnados e muito desencarnados, que me aproximaram de um moço, era um médium, e conversaram comigo. Escutava uma voz, parecia de uma mulher, mas era um homem, um desencarnado que falava comigo. Era o Cabeça Branca. Comentavam pelo umbral que um desencarnado, que era dominador, ou seja, que dominava fácil um desencarnado trevoso, estava trabalhando num centro espírita e o conselho era que deveríamos correr dele. Não sabíamos como chamava esse espírito. Indaguei em pensamento quem era ele e alguém me esclareceu. Cabeça Branca. Estou ferrado, pensei. Mas posso negociar e enganá-lo. Sou muito bom nisto. Perguntei onde estava e tentei enganá-lo. Não deu certo. Então, escutei. Você sabe que o período da plantação finda e o da colheita chega? Não tem medo do retorno de suas ações? Tem assuntos que são proibidos no umbral, e os que devem de fato evitar são a reencarnação. Todos sabem que isto acontece, que se tem de voltar ao plano físico, mas é assunto desagradável. O outro é a lei do retorno de nossas ações. Não se fala, se pensa. Quando vinham esses assuntos à minha mente, repelia. Se é do futuro, este está longe. O presente é que importa. Não soube o que responder. O Cabeça Branca, com o olhar, me imobilizou. Eu quis ofendê-lo, porém o médium, educado, repeliu meu palavreado. O Cabeça Branca me fez pensar em Jesus. A imagem do mestre Nazareno se fixou em minha mente, me atordoou. Escutei. Você, meu amigo, irá lembrar de seus atos maldosos, e para cada ação má que fez, sentirá a dor que provocou. São suas ações, a sua colheita. Lembrei. A primeira foi roubar um cordão de ouro do pescoço de uma mulher. Puxei com força. O cordão veio para as minhas mãos sujo de sangue. Senti a dor do ferimento dela. Depois, a dor do ferimento abala no peito de um homem. Como consegue fazer isto? Eu quis saber. Por amor, respondeu Cabeça Branca. É a força do amor. Amo você como irmãos que somos. Saí de perto do médium, me colocaram num pequeno aerobus e viajei. As lembranças continuaram e sem parar. Quando terminava, começava novamente. Fui instalado num quarto onde tinha uma cama. Por dias fiquei assim até que chorei. Não queria mais ver aquelas cenas, as minhas lembranças. O Senhor foi me ver e bastou colocar suas mãos na minha cabeça para findar aquele sofrimento. Mas eu ainda sentia. Saí com aquele senhor do quarto e ele me explicou que estava numa colônia de estudo, um lugar de recuperação. Muito educado, informou que eu não tinha como sair dali, mas que não era uma prisão. Era um local de oportunidades, onde, se eu quisesse, entenderia e conheceria outra forma de viver.
Gostei tanto do lugar que me emocionei. Por vezes, enxuguei as lágrimas. Ali era tranquilo, lindo, tudo limpo e claro. Conheci muitas pessoas desencarnadas, muitos estudantes, internos e professores. Percebi logo que os estudantes ali foram trevosos, por isso chamavam o local de recuperação. No outro dia, fui para a aula. Estas eram interessantes para ensinar o que é Deus. Começava pelo universo com suas galáxias. Interessei-me demais. Tínhamos muitas horas de aulas, que eram de conhecimentos gerais, de idiomas, matemática, física. Porém, as mais importantes eram as das leis morais, o Evangelho, os ensinos de Jesus. Envolvi-me com as aulas, estudava com atenção. E a nossa favorita era o Evangelho de Jesus. Peguei para ler o livro de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. E uma frase me chamou a atenção, tanto que até hoje a tenho escrita num papel e a carrego no meu bolso. É do capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A caridade material e a caridade moral. O item 9. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Chorei muito quando ali pela primeira vez entendi que nada fizera de bom. Fiz aos outros o que não queria para mim. Comecei a sentir remorso. Embora o curso fosse intenso, penso que isto ocorre de propósito, para não se ter tempo livre e não se pensar no passado, mas dar valor ao presente e ter esperança no futuro. Eu sentia por ter feito tantas maldades. Percebi que muitos dos meus colegas sentiam o mesmo que eu. Terminando o curso, alguns pediram para reencarnar, outros para continuar estudando num estudo intercalado com trabalhos e uns poucos não sabiam o que queriam. Ninguém saía da escola sem permissão. Se alguns necessitassem saber de afetos, iam visitá-los com orientadores e voltavam. Alguns internos comentavam que até tentaram fugir, mas não conseguiram. Os que saíram para as visitas nem conseguiram saber onde ficava esta escola. Os que se formavam continuavam não sabendo. Somente a encontram os orientadores do abrigo. O curso é de 2 anos e no último semestre tive como professor o Cabeça Branca, que lá é chamado pelo seu nome. Ele é fabuloso, incentiva a quitar erros com o trabalho. Pensei muito e optei por ser um socorrista no umbral. Quando estive como morador, debochava deles quando os via. O curso acabou e eu sofria. O remorso é uma dor muito forte e, sofrendo, me indagava. Por quê? Por que eu fiz tudo isso? Optando por resgatar erros com trabalho, fui para um posto de saúde no umbral. Este abrigo estava num local mais ameno. Passei a sair com socorristas, como aprendiz. Gostei. Nas primeiras excursões, como me disseram que acontece com todos os aprendizes, senti vontade de ajudar todos os que sofrem. Mas, para ser de fato um socorro, precisa-se aprender a quem auxiliar. Os postos não são tão grandes e não há trabalhadores suficientes. Depois, muitos ali não querem o que o posto de socorro
tem para oferecer. Fiquei neste posto por 2 anos e me tornei um bom trabalhador, mas eu ainda sofria pelo remorso. Pedi para trabalhar num posto de socorro localizado no umbral profundo. No início, saía com outros 3. Quando me tornei apto, passei a excursionar sozinho. Vestia uma túnica marrom, ainda visto, não demonstrando ser socorrista. Vou às furnas e cavernas para socorrer os que querem ajuda. Pego-os e os deixo num ponto marcado, onde outros socorristas os levam para o posto. Quando saio do posto para estes socorros, fico de 7 a 15 dias trabalhando. Uma vez encontrei Léo, conversamos e ofereci ajuda. Ele quis e o levei para o posto. Então, o chefe da cidade em que servi não gostou e passou a me perseguir. Mudei para outro lugar, mais longe do umbral em que morei. Com o tempo, as lembranças de meus atos errados já não me incomodavam tanto. Penso que é porque não tenho tempo para pensar nelas. O remorso se suavizou. Senti-me consolado pelo trabalho edificante. Sou muito agradecido. Primeiro a Deus, que permite que um filho dele ajude a outros. Segundo, pela desobsessão, trabalho de encarnados que orienta extraviados, como ocorreu comigo. Terceiro, pelo trabalho, porque podemos reparar os mais diversos atos errados, sendo bons servos do Senhor. Realmente sou muito grato. José Renato.